Então você já ficou o dia todo prometendo para si mesmo que em certo horário você vai treinar, estudar ou fazer alguma tarefa importante e na hora H você consegue fazer qualquer coisa exceto fazer aquilo que você prometeu? Isso não é preguiça. Existe um erro silencioso que você comete todos os dias e que está destruindo sua força de vontade sem você perceber. Nesse vídeo eu vou te mostrar qual é esse erro e como se livrar dele para você parar de se sabotar. Na hora de agir, algo dentro de você trava. A mente encontra 1 milhão de desculpas para não começar. De repente, a louça precisa ser lavada. A casa parece uma bagunça. Aí você pensa, acho melhor organizar tudo primeiro, para depois focar. Ou então, se sente muito cansado para fazer alguma coisa depois do trabalho. Ou pior, você até tenta começar, mas um sentimento pesado aparece. Um bloqueio ou uma resistência que você não consegue explicar, que te impede e te arrasta para longe da única coisa que você realmente queria fazer. E assim, o que era para ser simples, vira mais um dia adiado. Se você já viveu isso, relaxa, você não é o único. Essa barreira invisível que te puxa para longe dos seus sonhos tem nome, é a resistência. E entender ela é o primeiro passo para vencer essa batalha interna. A gente vive num ritmo acelerado. Tudo gira em torno de produtividade, desempenho, entrega. Fazer mais, render mais, você só precisa querer. E isso moldou o nosso jeito de agir, transformou a busca por nossos objetivos em batalhas mentais. Fazer algo importante virou sinônimo de trabalho duro e exaustão. E quando você pensa numa atividade como algo pesado, demorado, sem fim, seu cérebro já entende como uma ameaça. Ele ativa um estado de defesa e trava. Mesmo com vontade, mesmo sabendo o que precisa ser feito, mesmo entendendo que aquilo é importante pra gente, por que então a gente ainda trava? Por que parece tão difícil começar algo simples? E por que a gente adia tanto o que realmente quer fazer? Não é falta de tempo, nem preguiça. Tem dias em que o corpo está disposto, mas a mente se encolhe, cria obstáculos, se protege. Como se aquela tarefa fosse um perigo. Você sente como se esse sentimento estivesse tentando te salvar de algo, mesmo quando tudo o que você queria era só começar. Por que a mente age contra a gente bem na hora em que mais precisamos dela? Como superar esse obstáculo que te impede de avançar? Talvez você não precise se forçar a fazer ou fazer mais, mas mudar como a sua mente está enxergando o que tem que ser feito. Você sabe contra o que está lutando? A humanidade sempre enfrentou uma força invisível, um desafio interno que ninguém consegue nomear direito, mas que todos sentimos. Essa força desafia, trava e empurra a gente para longe do que mais importa. Steven Pressfield, autor do livro Como Superar Seus Limites Internos, chama essa força de resistência. Toda vez que você decide fazer algo que exija que você saia do piloto automático, ela aparece para te impedir de avançar. Ela não grita, ela não te derruba. Pelo contrário, a resistência é suave, persuasiva. Ela sussurra, amanhã é um dia melhor. Hoje eu já fiz tanto. De segunda-feira não passa. Essa é a arma da resistência. Ela se veste de sua aliada e te convence a não começar, pois esse é o objetivo dela. Fazer você correr atrás da satisfação instantânea, a tal dopamina barata. A resistência faz de tudo para que você nem perceba o real motivo de não fazer o que tem que ser feito. A resistência faz parte da humanidade, de cada mito ou história. Esse é o nosso drama, ela faz parte da jornada. Ela é como a chuva, inevitavelmente vem, quer você queira ou precise, quer não. A resistência é assim, uma tempestade, a qual você pode se preparar para receber e lidar com ela, mas não pode impedi-la de chegar. A resistência chega querendo te impedir de alcançar aquilo que você mais deseja, manipulando o seu medo. A resistência é inevitável e você precisa aprender a lidar com ela. Mas por que ela faz a gente procrastinar tanto? Por que ela tem tanto poder sobre a gente? Vamos entender isso agora. A sua mente foi moldada para uma coisa: economizar energia. Essa é a função da resistência. Desde os tempos das cavernas, ela aprendeu que gastar energia em excesso
podia custar a sobrevivência. E sabe o que consome muita energia? Tarefas novas, difíceis, longas. Tudo que foge do automático. Por isso, a resistência te empurra para o conforto. Ela quer você no seguro, no conhecido, no teu sofá. Não porque você é preguiçoso, mas porque sua mente acredita que está te protegendo. Só que tem um problema. As coisas que mais importam sempre começam difíceis e desconfortáveis. Cuidar da saúde, estudar para uma prova, gravar um vídeo, começar aquele projeto. Tudo isso exige foco, escolha, presença. E quando o cérebro olha para isso sem saber onde termina, ele surta. Porque para ele é uma ameaça sem fim. E adivinha, ela vai fazer de tudo para te manter longe disso. Vai te distrair com pequenas urgências, vai te convencer de que hoje não é o melhor dia. Vai fazer parecer que aquilo é maior e mais cansativo do que realmente é. Essa é resistência, sua inimiga. É contra isso que você está lutando. E é por ela querer te proteger que você procrastina. E você não pode eliminá-la, mas você pode manipular ela. É isso que está por trás da tua procrastinação. E você vai aprender a quebrar essa barreira e dar o primeiro passo, mesmo que pareça difícil. Se tem algo que a resistência odeia, é o primeiro passo. Começar exige energia, foco, decisão. É tipo empurrar um carro parado. O maior esforço está no começo, depois ele anda com menos força. Por isso que se você quiser driblar a resistência, você precisa tornar o começo da tarefa mais leve. Não basta só você quebrar as tarefas em etapas menores, como ensinaram a gente, mas focar em qual o primeiro passo mínimo para começar essa tarefa. De escrever, pegar um lápis. De ler, pegar o livro. Você precisa focar no primeiro movimento para não assustar sua mente. Esse foco na menor atividade possível diminui a tensão de encarar uma tarefa difícil, enorme e totalmente fora do automático. Outra dica poderosa está em organizar o ambiente, em deixar aconchegante, seja através de cor, decoração ou posição dos móveis. Eu percebo bem a diferença entre produzir em um ambiente bagunçado e depois em um ambiente organizado. A diferença é que seus pensamentos se organizam, refletindo o ambiente que você está. Por isso, deixe seu ambiente limpo e confortável. Nosso cérebro é mais influenciado pela estética do que a gente imagina. Lugares limpos, com boas formas, cores suaves, iluminação agradável. Tudo isso envia um sinal. Aqui é seguro, aqui é leve. Mas esses não são hacks completos contra a resistência. Eles são só o básico a ser feito. Porque mesmo tudo organizado e confortável, você ainda pode sentir um peso para iniciar a busca por seus objetivos. Por quê? Porque falta algo essencial, o que realmente alivia o peso da tarefa. E aqui está o seu erro. Toda jornada de transformação começa quando você decide enfrentar aquilo que mais teme. É como entrar numa caverna escura e desconhecida, que esconde aquilo que você mais deseja. A porta está ali, na sua frente. E é normal sentir medo, vontade de recuar, fingir que tem coisa mais importante para fazer. Mas o fato é que você precisa enfrentar esse medo, por mais difícil que seja. Porque dentro dessa caverna mora o desafio que você precisa vencer para crescer. Mas muita gente pensa que precisa atravessar a caverna inteira de uma vez só. E é aí que a resistência vence. O cérebro não gosta do infinito, do sem fim. Quando uma tarefa parece não ter limite, ele dispara o alerta e começa a te sabotar. Porque seu cérebro está tentando te proteger de um esforço que parece não ter fim. E é por isso que quebrar tarefas em partes menores não basta. O verdadeiro segredo está em estabelecer limites claros para cada parte, definir exatamente onde a tarefa começa e onde termina. Essa linha de chegada dá ao seu cérebro uma sensação de controle e segurança. Não diga vou estudar por 1 hora. Diga vou estudar tais assuntos em certa ordem e finalizar dessa forma. Não diga vou treinar por 20 minutos. Diga vou treinar por 20 minutos fazendo tal exercício e terminar com tal sequência. E pronto. Quando o fim está claro, o cérebro relaxa e aceita começar. E aqui está o ponto mais importante. Respeite esses limites. Nunca ultrapasse o que prometeu a si mesmo. Se você disse que vai treinar 20 minutos e acaba treinando 1 hora, você falhou. Parece bom, mas para o seu cérebro você mentiu. Você combinou uma coisa e entregou outra.
E quando a confiança quebra, ele começa a resistir, a te sabotar. Porque ele aprendeu que você exagera. Seu cérebro é igual a um gato. Se você quebrar a confiança, ele foge e não se aproxima mais. Se o seu cérebro sentir que vai gastar mais energia do que o combinado, ele trava. Então, no começo, seja disciplinado em uma única coisa. Cumprir exatamente o que você prometeu, nem mais, nem menos. Essa é a base da confiança entre você e a sua mente. E é só com essa confiança construída que você consegue vencer a resistência de verdade. E o que acontece quando essa confiança está forte e como você pode usar isso para transformar sua rotina? Quando você ganha a confiança da sua mente, as coisas não ficam mais fáceis. É você que ganha clareza e força. Você para de duvidar a cada passo e começa a caminhar com intenção. E aí, algo poderoso vai acontecer. Sua rotina deixa de ser uma batalha e vira uma escolha, pois sua mente sabe que pode confiar em você e que não precisa te proteger. E você começa a vencer batalha após batalha contra a resistência. Mas a real é que você não precisa vencer o mundo hoje. A gente aprendeu a correr atrás da perfeição, mas sem pagar o preço, que é a consistência. Mas o que muda o jogo não é a perfeição, é o progresso, pequeno, constante, visível. Colecione pequenas vitórias até que seu cérebro entenda de uma vez por todas que pode confiar em você. Seu cérebro não precisa de coragem, energia e nem de promessas. Ele só precisa de uma coisa, um fim visível. Quando você dá isso para ele, uma linha de chegada clara, possível, respeitável, ele para de lutar contra você e começa a colaborar. É aí que você percebe, a resistência não é um monstro, é só confusão, excesso, é só peso mal distribuído. Tem um livro chamado Sem Esforço, do mesmo autor de Essencialismo, que traz uma ideia simples, mas que pode virar sua chave. Se algo é importante para você, então não deveria ser tão difícil assim de fazer. A gente foi ensinado que tudo que tem valor precisa ser sofrido, que se não está difícil, não vale a pena. Mas e se for o contrário? E se o excesso de esforço não for um sinal de mérito, mas sim um sinal de sistema mal feito? E se o problema não for você? Talvez você não esteja falhando. Talvez você só esteja tentando com a estratégia errada. Porque a verdade é, você não precisa se destruir para evoluir. Você só precisa parar de provar a sua força o tempo todo. E começar a construir um caminho que você consiga seguir, passo por passo, todo dia, sem se sabotar. Seu erro é não ter limites ou ultrapassar os limites já impostos. Esse vídeo não é sobre força de vontade, é sobre liberdade, sobre você parar de lutar com a sua mente e começar a caminhar com ela. Se você acha interessante um vídeo sobre a resistência, comenta aqui para mim saber. Obrigado!